O nosso cachorro, o Dick, cada dia ele suporta menos a ideia dele ficar em casa nas nossas saídas. Ele força o portão para sair, corre atrás do carro, só que nessa minha vinda ao mercado, ele chegou ao ponto de se jogar na frente do carro tentando impedir a minha saída. Esse comportamento engraçado dele me remeteu a um transtorno de personalidade, que de engraçado, na verdade, não tem nada, como em nenhum transtorno, né? E por falar em transtorno de personalidade, nesse caso eu quero me referir ao transtorno de personalidade borderline, mas a gente não tem como entender nenhum tipo de transtorno dessa ordem, né, de personalidade, sem antes entendermos o que seja personalidade. E aí a gente faz aquela recapitulação de sempre. Personalidade é o nosso jeito de ser, é aquilo que nos faz ser únicos, é a nossa digital, é a forma da gente se comportar diante das situações, é aquilo que nos faz ser indivíduos. Lembrando que a composição da nossa personalidade se dá por essa soma, né, de tudo que a gente herda da nossa genética e aquilo que a gente vai aprendendo de acordo com o contexto cultural que nós estejamos inseridos. A soma de tudo isso ao longo do tempo vai fazendo essa composição da nossa personalidade. E o transtorno de personalidade, ele aparece quando começa a haver algum tipo de disfunção, algum tipo de sofrimento para a pessoa ou para aquelas pessoas que convivem com ela. Lembrando que o transtorno de personalidade borderline, assim como outros transtornos, eles começam a ser diagnosticados, a melhor fase é a partir ali dos 18 anos, né? Ali na adolescência, tendo em vista que enquanto na infância ainda é um tempo ainda muito precoce para esse tipo de diagnóstico. Hoje, a minha proposta aqui é trazer um esclarecimento do que seja o borderline. Hoje eu vou errar muito falando esse nome. Inclusive, esse termo, né, borderline, vem da ideia de estar à borda, né, ou seja, de estar no limite. Lembrando que até mais ou menos 2%, né, da sociedade comporta esse tipo de transtorno, melhor dizendo, 2%, até 2%, né, da sociedade tem esse diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, que em sua maioria faz parte do universo feminino. Homens têm também, mas muito mais as mulheres. E o que vem a ser, né, esse transtorno? Na verdade, o borderline, esse transtorno, ele fala daquela pessoa altamente instável emocionalmente, aquela pessoa que depende muito de sempre estar com o outro e que tem, assim como o Dick lá, né, aquela intolerância muito grande ao abandono, intolerância muito grande, a rejeições, a não ter um apoio, né, social daquelas pessoas que a circundam. Então, qualquer pequena rejeição, né, ainda que seja hoje eu não vou poder estar com você, ou vou estar em outra atividade, ou vou eu vou sair com outra pessoa, essas pequenas rejeições tem uma significância muito alta, muito importante, como se fosse realmente um abandono eterno, né? Essas pessoas costumam depender muito, né, dos relacionamentos, sejam eles afetivos, sejam relacionamentos de ordem da amizade ou de família,
e essas pessoas, por conta desse entendimento equivocado, né, de abandono, de rejeição, essa interpretação errônea, elas acabam se dando num nível de impulsividade muito grande, chegando a explodirem, chorarem muito, se irritarem profundamente, entrarem em fortes brigas, ainda que depois, na sequência, venha um arrependimento. São pessoas com nível de explosão muito grande, pessoas muito instáveis nas suas emoções. Inclusive, esse tipo de transtorno pode até se associar em algum momento, parecer um pouco com o bipolar. Na verdade, acaba não sendo, por algumas diferenças. Uma delas é que o bipolar, essa oscilação no humor se dá durante semanas. Já o borderline, ele tem essa instabilidade, né, toda essa oscilação de humor num mesmo dia, né? Ele faz esses picos, né, emocionais, essas mudanças muito fortes ao longo de 24 horas. Lembrando que essas mudanças, né, essa inadequação emocional, ela não se prende somente ao nível das emoções. Essa instabilidade, ela passa também por esse tipo de pessoa fazer mudanças também muito costumeiramente voltadas para as suas atividades profissionais, para os seus grupos sociais, também relacionada à geografia, muda muito de cenário, muda muito de ambiência, por conta dessa instabilidade de sempre. A gente costuma dizer que nesses momentos, né, de instabilidade, onde ela entende erroneamente de que houve um abandono, houve uma rejeição, essas pessoas, elas mudam, né, de afetividade, no sentido de amar ou odiar, ao mesmo tempo que elas amam demais aquelas pessoas, né, com as quais elas entendem que não podem viver sem elas. Ao mesmo tempo, elas passam a odiar se elas entenderem que estão sendo desamparadas, que elas estão sendo deixadas para trás. E é mesmo aquela dicotomia entre amar e odiar. Para além disso, essas pessoas, é bem provável, né, dizem as estatísticas, que são pessoas que têm uma propensão a terem sofrido traumas psicológicos, inclusive físicos, né, muito significativos, ou que passaram por algum tipo de estresse, né, muito pontual, muito marcante, ou pessoas órfãs, né, todas essas possibilidades existem como marcadas no universo das pessoas borderlines, né, borderlines. Essas pessoas, elas também, né, costumam ser e podem vir a ser, né, muito violentas, né, entrando em composições muito destrutivas, na dependência de álcool, né, na dependência de drogas, na dependência de sexo ilícito, e se destruírem, né, se autodestruírem, se autoviolentarem ou violentarem a essas pessoas que elas entendem como a tendo abandonado. Uma pessoa com um transtorno de borderline, ela costuma trafegar num universo emocional muito intenso, né? O que na verdade falta lá no sociopata, ou entendido no senso comum como psicopata, sobra no borderline, né? Porque lá no psicopata sobra razão, falta emoção. Já no border falta a razão e sobra muita emoção, só que uma emoção muito instável. E são pessoas que geralmente têm muitas qualidades,
mas sentem aquele vazio, um buraco, né, existencial muito grande, por isso está sempre dependendo de ter alguém, e quando elas saem, né, geralmente de um relacionamento afetivo, logo elas precisam arrumar uma outra pessoa, porque conviver com elas mesmas é uma inexistência, digamos assim, há um buraco, né, muito grande. É importante lembrar que o tratamento, né, desse transtorno, ele se dá coadjuvante, ou seja, né, com a soma, né, de muita terapia e também com a intervenção medicamentosa, que obviamente só quem pode fazer é o médico, né? E esse tipo de intervenção geralmente se dá com os estabilizadores de humor, até porque essas pessoas tendem muito, né, à depressão. E também com os antidepressivos ou talvez até os antipsicóticos, né? Tendo em vista que essas pessoas, né, justamente por elas estarem à borda, como eu disse lá no início, seria à borda, né, de um contexto mais psicótico, que significa dizer tramitando ali entre essa coisa do comprometimento do juízo de realidade, né? Não que eles sejam psicóticos, mas que estejam à borda, que ficou faltando eu esclarecer lá no início. Para além disso, né, o que talvez seja também importante trazer aqui é que esse tipo de pessoa, com todo esse aparato, né, de toda essa destruição, violência, autodestruição e violência para com os de fora, ela também, lamentavelmente, pode chegar ao suicídio. E diferentemente dos suicídios comuns, né, que há ali um nível de planejamento, no borderline não, né? Não é um planejamento, não há um planejamento, é uma coisa muito repentina dessa violência e dessa instabilidade que ocorre assim, de um momento para outro, como o próprio nome sugere, né? Instabilidade. Então, com toda essa gama aí de informações a respeito desse transtorno, hoje um pouco mais demorado, né? Já estamos aqui nesse vídeo já há quase 13 minutos, mas eu acredito que seja um investimento de tempo da gente poder entender como funciona esse tipo de transtorno, como sofrem essas pessoas e o quanto a gente, tomando conhecimento desse tipo de informação, o quanto a gente pode ser favorecedores dessa gente, né? Dessa gente que precisa ser amada, que precisa ser compreendida. Eles se sentem no nível de incompreensão muito grande. E talvez a gente, se validando dessas informações, a gente possa lidar melhor com essas pessoas. E eu acredito que a melhor ajuda que a gente pode fazer é encaminhar para um profissional de forma responsável, né, para que seja feito o diagnóstico, né, lá pelo médico psiquiatra, e ele receba o tratamento que precisa para que a sua qualidade de vida passe a ter mais significância positiva. Então, mais uma vez, eu espero ter colaborado trazendo esse tipo de informação. Peço sempre aquela participação de quem gosta e também de quem não gosta, porque é assim que eu vou conseguir transformar o meu trabalho para melhor, contribuindo para uma sociedade mais informada sobre assuntos relevantes, mas que não são trazidos com uma linguagem que talvez a gente consiga compreender. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, de merecer a sua atenção, e logo volto com outras possibilidades, outras informações, e nessa leva aí de conhecer um pouco mais sobre a nossa personalidade. Um beijo para vocês e muito obrigada. Tchau.